institucionalização do Centro de Mediação e Arbitragem Laboral e a formação de árbitros especializados representam um marco importante na consolidação deste modelo. Devo dizer que já são 3 grupos de formadores e daí que as arbitragens laborais hoje foram estendidas a mais algumas províncias. Temos Maputo Cidade, Maputo Província, Sofala e Nampula, e o último curso se estendeu para Cabo Delgado, Inhambane e Tete. E, portanto, aos poucos, ela vai abrangendo todo o território nacional, pelo menos nas principais capitais provinciais. Portanto, como dizia, estas formações representam um marco importante na consolidação deste modelo. Pela primeira vez, trabalhadores e empregadores dispõem de um mecanismo alternativo aos tribunais de trabalho dotado de autonomia técnica, flexibilidade processual e vocação de decisões céleres, que é sempre um desafio. Apesar da sua juventude institucional, os primeiros resultados da arbitragem laboral são encorajadores. Os processos arbitrais têm sido concluídos em prazos substancialmente inferiores aos observados na legislação laboral comum, permitindo uma resolução mais rápida dos litígios e uma redução dos custos indiretos associados à duração dos processos. É verdade que, ao nível judicial, também recuperamos muito, pelo menos a nível de jurisdição laboral, recuperou-se muito o prazo de decisão dos conflitos. A arbitragem continua a ser mais previsível, mas há que se dar nota disso. Um dos indicadores mais relevantes do sucesso deste mecanismo reside no comportamento das partes após a aprovação das decisões arbitrais. Até a presente data, são muito poucos, mas muito poucos mesmo, os recursos submetidos aos tribunais de trabalho, sendo que estes, infelizmente, ainda não apreciaram qualquer recurso de anulação das decisões arbitrais laborais proferidas pelo CEMAL, pelo menos do que temos conhecimento e da consulta que foi feita ao CEMAL. Portanto, há alguns recursos, muito poucos mesmo, muito poucos, mas os tribunais de trabalho ainda não se ativeram aos mesmos. Este dado é particularmente significativo. Não significa necessariamente a ausência de discordância das partes relativamente às decisões proferidas, mas constitui um forte indício de aceitação da arbitragem enquanto mecanismo legítimo de resolução de conflitos e da qualidade técnica das decisões produzidas. Igualmente relevante é o fato de não se verificar até o momento uma procura significativa de certidões de decisões arbitrais para efeitos de execução judicial. Este é um indicador importante. Tal circunstância sugere que as decisões arbitrais têm sido cumpridas voluntariamente pelas partes, reforçando a percepção de confiança no sistema e demonstrando a sua utilidade prática. Portanto, pelo menos no CEMAL Maputo, ainda não houve, desde 2024 esta parte, um pedido de emissão de certidão de sentença para efeitos de execução. Num contexto em que a execução de decisões judiciais também ela constitui frequentemente um desafio para a efetivação dos direitos, o cumprimento espontâneo e voluntário das decisões arbitrais representa um ganho institucional que merece ser destacado e evidenciado. Todavia, a experiência acumulada nos últimos 2 anos também revelou constrangimentos que exigem reflexão e eventual intervenção legislativa e regulamentar. O primeiro constrangimento prende-se com o regime das custas arbitrais. Embora a aprovação do diploma ministerial 71/2024 supõe uma variação de 1 a 10% e os tribunais laborais supõem uma variação de 6 a 12%, portanto, tenha sido essencial para viabilizar financeiramente o sistema, a prática demonstra que os custos da arbitragem podem constituir um fator de desincentivo, sobretudo para trabalhadores com menor capacidade econômica, que é a generalidade, todos sabemos, mas também para os árbitros, principalmente os mais destacados e deputados. Este é o grande problema. A generalidade dos nossos processos arbitrais são de valores muito baixos e os árbitros,
principalmente os advogados, que são chamados a atender esses processos, são nomeados, muitas vezes recusam, porque os processos são de 100 mil meticais, 200 mil meticais, 300 mil meticais, 400 mil meticais, e, portanto, entendem, estão a perder dinheiro. Portanto, acho que temos também olhar para estes mecanismos com outros olhos. Aqueles que o atual regime legal não prevê de forma expressa as consequências processuais do incumprimento do pagamento de custas durante a pendência do processo arbitral. Esta situação tem suscitado questões práticas relevantes perante os tribunais arbitrais. Recentemente, por exemplo, um comitê arbitral foi confrontado com uma situação em que o demandante, apesar de beneficiar de um plano faseado de pagamento das custas, não procedeu à liquidação integral dos valores devidos. Perante esta circunstância, foi requerida pela contraparte a extinção da instância enquanto o demandante solicitava uma prorrogação do prazo e a suspensão do processo. A análise do quadro normativo permitiu concluir que o regime de arbitragem laboral não acolhe as soluções previstas no Código das Custas Judiciais para a falta de pagamento de preparos. Pelo contrário, o regulamento da Comissão de Mediação e Arbitragem Laboral e a própria lei da arbitragem estabelecem que a decisão arbitral apenas pode ser disponibilizada às partes após o integral pagamento dos encargos processuais. Esta interpretação revela uma solução equilibrada. Por um lado, evita que a falta de pagamento de custas paralise desnecessariamente a atividade do tribunal arbitral e comprometa a celeridade processual. Por outro lado, salvaguarda-se o interesse financeiro do sistema arbitral, condicionando a entrega da decisão ao pagamento integral dos encargos. Trata-se de uma solução particularmente adequada aos nossos olhos, à natureza da arbitragem, permitindo que o processo prossiga o seu curso normal, que a decisão seja proferida e depositada no CEMAL e que apenas a sua notificação fique dependente da regularização das custas. Qualquer das partes, como sabemos, poderá, inclusivamente, substituir-se à outra nesse pagamento sem prejuízo do correspondente direito de regresso. É o que prevê o nosso sistema arbitral. Um segundo desafio prende-se com a necessidade de reforço da especialização dos árbitros. A arbitragem laboral exige não apenas domínio da legislação laboral substantiva, mas também conhecimento aprofundado do direito processual arbitral, dos princípios da arbitragem e das melhores práticas internacionais nesta matéria. Esta é uma lacuna. As sucessivas formações que vamos dar, como esta que a CAC deu também, podem ajudar a ter o maior domínio da parte adjetiva da arbitragem, não é necessariamente a parte substantiva. Nas formações que temos ministrado no Centro de Formação Jurídica Judiciária para os formadores, principalmente ligados ao CEMAL, a dificuldade é dupla, tanto a substantiva como a adjetiva. Mas a substantiva tem sido ministrada pelos magistrados judiciários e a adjetiva tem sido ministrada pelo árbitro, eu próprio, o Dr. Décio Eugênio, o Dr. Nelson Jack e o Dr. Demetrio Monjani. Mas já, sempre é o meu conselheiro, mas confundo sempre o nome dele. Devo ter algum problema com os manjates, mas não sei. Importa, igualmente, refletir sobre alguns aspectos do regulamento da arbitragem laboral que poderão beneficiar de maior flexibilidade processual. Certas exigências procedimentais, como a elaboração obrigatória de termos de referência em processos de reduzida complexidade, nem sempre acrescentam valor ao processo e podem contribuir mesmo para aumentar a sua duração e custos dessa arbitragem. Portanto, os termos de referência nos termos do regulamento de CEMAL, ele essencialmente tem três finalidades. A primeira é a identificação das partes, mas depois é um resumo da proteção das partes
e, no fim, o processualismo. É importante, mas há, efetivamente, processos que não exigem essa complexidade. Até porque o que está-se a discutir nesse processo são formalidades. E esta exigência pode acabar por beneficiar. Se bem que, na verdade, termos de referência bem elaborados podem representar uma parte, pelo menos do relatório da sentença, pode-se ganhar algum tempo, mas também pode prejudicar naquelas situações em que o processo não oferece qualquer complexidade. Finalmente, importa promover uma maior divulgação da arbitragem laboral, junto dos trabalhadores, empregadores, sindicatos, associações empresariais e advogados. Faço menção aos advogados, porque apesar de participarem em várias formações, continuam a ter muito ceticismo relativamente à arbitragem. Os advogados estão habituados a um sistema em que recorrem e sempre que olham para o sistema arbitral, em que os recursos são de anulação extremamente apertados, olham para esse sistema com muita desconfiança. Devemos continuar a fazer esse trabalho de sensibilização e, sobretudo, demonstrando que este mecanismo ajuda no mercado, ajuda nos empresários. Os empresários foram feitos para ganhar dinheiro, não foram feitos para andar em litígios atrás de litígios que duram 5, 10, 15 anos. Há pouco tempo recebeu uma sentença, um acordo, na verdade, de um processo que quando o autor deu a entrada desse processo, que tem a ver com partilhas, tinha 34 anos e a decisão chega quando ele tem 54 anos e ainda deve executar essa decisão. Portanto, é disto que se fala. Em conclusão, os desafios recentes permitem afirmar que a arbitragem laboral em Moçambique atravessa uma fase promissora de consolidação. A inexistência de um número significativo de recursos de anulação em curso nos tribunais laborais e o elevado grau de cumprimento voluntário das decisões arbitrais constituem, sem dúvida, sinais encorajadores da credibilidade do sistema. Os desafios dos próximos anos consistirão em aperfeiçoar o quadro regulamentar, reforçar a especialização dos intervenientes e assegurar que a arbitragem laboral se afirme definitivamente como um instrumento eficaz, célere, confiável de administração da justiça laboral que afeta a generalidade dos trabalhadores moçambicanos. É preciso que se continue com este trabalho de sensibilização, principalmente para os empregadores, depois os sindicatos e mais tarde os próprios advogados. É tudo o que eu ofereço a dizer sobre aquilo que me pediram, que é ganhos, desafios e perspectivas da arbitragem laboral. Muito obrigado.